Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme nós combinamos, eu vou regravar a nossa aula. Vou regravar a nossa aula referente à mitose, divisão celular, porque a nossa outra aula eu acabei perdendo ela, eu coloquei ela para gravar, porém o Dropbox estava cheio. Vamos iniciar então a nossa aula de meiose, divisão celular. E Yuri, o que é a meiose? Bem, a meiose é um processo, um processo da divisão celular, em que a ideia é basicamente formar gameta. Mas o termo, né, o texto bonito, elegante, nós falamos que a meiose é um tipo de divisão em que a célula mãe vai originar 4 células filhas. Essas células filhas são diferentes entre si e elas possuem metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, basicamente, para que serve a meiose? Para formar gameta. E ela é um processo um pouco mais complexo, no sentido de que ela é dividida em 2 partes. Nós temos a meiose 1, que também é chamada de meiose reducional, e nós temos a meiose 2, que também é chamada de meiose equacional. E, assim, nós já tivemos a nossa primeira aula sobre mitose, e se você sabe a mitose, se você entendeu bem os processos da mitose, como que ela é dividida, o que ocorre em cada etapa, a meiose vai ficar muito mais simples para você. O que ocorre na prófase 1? A prófase 1 vai ocorrer tudo aquilo que a gente viu na prófase da mitose. Vai ter o desaparecimento do nucleolo, vai ter o desaparecimento da membrana nuclear, vai ter centrossomo se duplicando, vai ter formação do feixe difuso, mas uma parte importante da prófase 1, da meiose 1, é que ela é dividida em 5 etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que é importante dessas 5 fases? É o que acontece justamente no paquíteno. E o que acontece no paquíteno? É o processo de crossing over. O que é o crossing over? O crossing over é um processo em que os cromossomos homólogos, nós temos aqui 2 cromossomos homólogos, esse daqui também é homólogo a esse. 2 cromossomos homólogos, eles vão ficar próximos entre si e eles vão permutar parte da cromátide um do outro, eles vão trocar material genético. E isso é importante por quê? Porque ao final da divisão, ao final na divisão também, mas ao final do crossing over, nós vamos ter um cromossomo diferente desse cromossomo inicial, porque ele recebeu parte do gene do cromossomo homólogo. E ao final do processo de divisão celular, ao final da meiose, nós vamos ter um indivíduo, uma célula, na verdade 4 células, né, completamente diferentes entre si, justamente por causa do crossing over. Nós vamos observar isso mais para frente, conforme falarmos das outras etapas de divisão. Novamente, o que acontece na prófase 1 é basicamente a mesma coisa do que acontece na prófase da mitose. Claro, a prófase 1 nós falamos, vai ter o crossing over, que vai dar variabilidade genética. Mas os outros processos, por exemplo, condensação da cromátide em cromossomo vai ocorrer, vai parar a transcrição genética, o nucleolo vai sumir, porque
não vai ter RNA sendo formado, vai ter a formação das fibras do feixe difuso entre os centrossomos, vai ter o desaparecimento da membrana nuclear também, vocês conseguem observar isso na prófase 1, que são os mesmos eventos da prófase do processo de mitose. Aí, Yuri, eu tenho dificuldade em saber o que é mitose, o que é meiose. Não. Vamos pensar assim, ó. A mitose é o processo em que a célula-mãe origina duas células filhas idênticas. Então, ela imita. As células filhas são cópias, são iguais. Elas imitam a célula-mãe. Então, ela imitar mitose, você consegue fazer uma associação. Já, por exemplo, a meiose, você vai ter a formação de 4 células filhas diferentes entre si e com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Meiose, meiar, dividir por 2. Então, você consegue fazer essa associação também com a meiose e a relação do número de cromossomos em comparação da célula-mãe com a célula-filha. Ah, mas é muito ruim fazer esse tipo de associação? Olha, é funcional. É funcional. O que acontece na metáfase 1? A metáfase 1 ela também é muito parecida com a metáfase que nós já vimos na mitose. Mas ela tem uma diferença chave que nós vamos comentar. Vamos ter o centrossomo no polo da célula? Vamos ter os centrossomos nos polos da célula. Vamos ter o grau máximo de espiralização dos cromossomos? Vamos ter também. Porém, enquanto a metáfase 1, os cromossomos eles ficam só na região equatorial da célula, alinhados entre si, aqui na metáfase 1, os cromossomos homólogos, esse daqui é homólogo a esse é homólogo a esse e esse é homólogo a esse, eles vão estar pareados, eles vão estar de 2 em 2, também na região equatorial da célula, mas eles vão estar pareados. Esse pareamento, ele é o responsável pela redução, pela redução à metade do número de cromossomos da célula. Porque você tem os cromossomos alinhados, pareados, e os feixes difusos vão puxar para os polos os cromossomos. Você vai ter a formação da placa metafásica, que é justamente essa região aqui, em que os cromossomos ficam alinhados, e aqui, além de alinhados, eles estão pareados. Você vai ter também a duplicação dos centrômeros, que são essas regiões em que os feixes difusos se ligam, justamente para puxar os cromossomos. São basicamente todas as etapas que nós vimos durante a metáfase da mitose. Porém, aqui os cromossomos estão pareados. Anáfase 1, você vai ter a separação dos cromossomos homólogos a partir do tracionamento das fibras difuso ou dos feixes difuso. Então aqui você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. A telófase 1 e a citocinese também é igual à telófase e citocinese da mitose. Então nós vamos ter a formação de novos núcleos, nós vamos ter a reorganização do núcleo, a desespiralização dos cromossomos, reaparecimento do nucleolo, desaparecimento das fibras difuso, a formação do anel contrátil, que em células animais ela é centrípeta, ou seja, ela vai de fora para dentro, então ocorre um certo estrangulamento da célula para a formação de duas células filhas propriamente dita. Aqui, essas células filhas, elas já vão estar com o número, a quantidade de cromossomo reduzido em comparação à célula original, a célula mãe original.
ok? Então vamos para a prófase 2. Prófase 2, o que vai acontecer nela? A mesma coisa que nós vimos na prófase 1, exceto que aqui não vai ter o crossing over de novo. Então, a prófase 2 ela vai ser, de certa forma, igual à prófase da mitose. Vai ter a condensação de cromátides em cromossomos, vai ter a pausa na transcrição, vai ter o desaparecimento do nucleolo de novo, formação da fibra, a fibra de fuso, e o desaparecimento da membrana nuclear. E reparem, aqui os cromossomos já estão com as cromátides trocadas. Então aqui é basicamente a continuação, tá, da meiose 1. Na metáfase 2, nós vamos ter os centrossomos nos polos, o grau máximo de espiralização dos cromossomos, vamos ter a formação da plata metafásica e a duplicação dos centrômeros. Aqui, nós não vamos ter os cromossomos homólogos pareados. Então, o que vai ser puxado na próxima etapa vai ser as cromátides de um cromossomo. Anáfase 2. Separação das cromátides irmãs. Olha que bonitinho. Aqui nós temos um cromossomo com as duas cromátides e aqui nós vamos ter o rompimento dessas duas cromátides. Então, a separação, melhor dizendo, né, das duas cromátides por meio do tracionamento do feixe difuso que estava ligado no centríolo, perdão. E notem, essa cromátide é diferente dessa. Por quê? Ela tem a partezinha azul, que veio lá do crossing over, ok? Que essa partezinha azul, ela veio da parte homóloga dela, veio do cromossomo homólogo a ele. Da mesma forma, a partezinha vermelha que pertencia a esse daqui. E isso vale para todos os outros cromossomos. Importante, o crossing over ele existe para dar variabilidade genética. E vamos ter também a telófase 2 e a citocinese. Vai ser basicamente o que nós já falamos. Formação de novos núcleos, chamada de cariocinese. Vamos ter a reorganização do núcleo. Vamos ter a desespiralização dos cromossomos, então ele vai ficar menos condensado. Vai formar cromatina de novo. Reaparecimento do nucleolo. Desaparecimento da fibra de fuso. E vamos ter novamente a formação de um anel contrátil de forma centrípeta, de centro, de fora em direção ao centro. E a formação de duas células filhas. Notem, em todos os momentos da meiose 2, eu estou representando duas células, ok? No final, cada uma dessas duas células, essa daqui, vai estar originando duas novas células. Então, ao todo, nós vamos ter 4 células com metade do número de cromossomos da célula-mãe e todos eles diferentes entre si. Aqui um modelinho esquematizando tudo que nós acabamos de falar. A parte de cima, ela se refere à meiose 1. A parte de baixo, refere-se à meiose 2. Ok? Como eu disse, o processo de meiose ele é muito simples se você tem uma base, se você não tem dúvida com relação à mitose, porque são processos muito semelhantes. Lembrando, atente-se ao crossing over, que ocorre no paquítano da prófase 1. E atentem-se à metáfase 1, que vai ter o pareamento de cromossomos homólogos e esse pareamento vai resultar na separação dos cromossomos, tá? Então é isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar, não vai ter problema, não tem problema. É sempre um prazer, vocês podem me procurar no WhatsApp. Nós temos o grupo de WhatsApp, eu estou lá também. Podem mandar as dúvidas lá ou mandem as dúvidas no privado, sem problemas também. Mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que está assistindo
e até a próxima.